Muito obrigado, senhor Rogério. Concedo agora a palavra ao senhor Marcos Sais, consultor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, representante da Confederação Nacional das Indústrias. Por favor, senhor Marcos, por 15 minutos. Cumprirei o tempo, senhor presidente. A quem saúdo já na abertura dos trabalhos, saúdo os demais componentes da mesa, brilhante explanação do nosso presidente da ANAMA, os municípios que, de fato, são a maioria, né, 200 federativos que participam desse difícil desafio do licenciamento. Saúdo também meu dileto amigo Caminha, os últimos anos aí de conversa sobre esse projeto de lei. Malu Ribeiro, que faz um trabalho excepcional à frente da SOS Mata Atlântica. E, por último, mas não menos importante, o professor Edson Milaré, quem estuda, ou já estudou, ou vai estudar Direito Ambiental no Brasil, vai estudar muito pelas obras do professor Edson, a quem nos honra com a presença. E, deputado Kim, parabéns por aceitar esse desafio de ser relator dessa lei, que é uma lei importantíssima e relevantíssima. Acho que esse é o primeiro ponto, e há 20 anos eu trabalho com licenciamento ambiental, e quando me perguntam para explicar o licenciamento ambiental, deputado, eu consegui num slide, que é esse slide que aparece ali. É um furacão de normas. Na segunda-feira, ainda estava no Congresso Brasileiro da Engenharia Sanitária e Ambiental, lá em Natal, 4.500 engenheiros participando, e eu dei uma informação errada lá. Eu disse que no Brasil tinha em torno de 22 mil normas ligadas ao meio ambiente, mas eu soube ontem à noite que a Secretaria de Licenciamento da Presidência encomendou um levantamento e nós temos 70 mil normas de meio ambiente no país. De fato, trabalhar com isso é uma dificuldade imensa, e ainda mais, deputado, porque não tem uma lei geral, não tem um marco legal. A quantidade de normatização infraconstitucional, a quantidade de... E aí acaba se criando situações, né? Resoluções CONAMA tem força de lei, é uma expressão que a gente ouve muito, não encontra amparo, me parece, na legislação e nem na Constituição. As ienes, as portarias dos órgãos trazendo obrigações, gerando obrigações e tirando, muitas vezes, alguns direitos, o que é vedado pela Constituição. Ou seja, o setor produtivo vem há anos defendendo, precisamos do marco legal. É extremamente importante. E um marco legal, deputado, que uniformize a questão do licenciamento Brasil afora. Não pode ser mais fácil ou mais difícil licenciar no estado A, B, ou no município A, B ou C, como disse o presidente da ANAMA. O meio ambiente não entende essas diferenças que se tem geográficas, né? Você tem que trabalhar acima da mesma questão, e por isso é muito importante uma lei procedimental e que seja aplicada no país como um todo. Vai resolver todos os problemas do licenciamento? Não. Mas a questão de forma tende a ter uma resolução muito grande, e isso é extremamente importante, e me parece que ser contrário à lei é só para quem quer que permaneça como está. É para quem quer que tenha dificuldade no licenciamento, é para quem quer que, eventualmente, tenha judicialização, e ter um protagonismo que, com todo respeito, o licenciamento ambiental é uma questão técnica de analisar se o empreendimento pode ser feito numa localidade, quais são os seus impactos, as medidas mitigadoras, compensatórias e de controle. Então, acho que o clamor que se tem por essa lei é que quem quer um meio ambiente ecologicamente bem equilibrado, como diz o nosso artigo 225 da Constituição, é favorável à lei. Pode discutir artigo aqui, artigo ali, mas que tenha essa lei, ela seja muito positiva. Então, essa é a abertura, é isso que o setor produtivo, hoje aqui representado, defende, presidente, que a gente tenha, finalmente, esse marco legal. São 15 anos tramitando na casa, agora temos mais essas novas audiências públicas. Me parece, professor Edson, que está maduro para a gente ter essa lei. Ela não vai resolver tudo, não, mas eu só trouxe um exemplo que a gente consegue grandes avanços com medidas simples. Por exemplo, né, o Rogério já falou da questão da competência, eu trago aqui, a gente tem o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, demorou muitos anos, mas veio finalmente a lei complementar, tem o decreto 8437 de 2015, mas nós continuamos, talvez 50% das ações judiciais que questionam licenciamentos, especialmente das grandes obras, discutem competência. E, com todo respeito, eu digo, talvez o pior lugar para discutir licenciamento ambiental seja no judiciário. Quando você tem 60 técnicos que fizeram o EIA dizendo A, quando você tem 20 técnicos do órgão ambiental dizendo B, 10 técnicos do grupo de assessoramento técnico do MP dizendo C, e esses 80 técnicos não se entendem, colocam a questão para um juiz formado em direito decidir. Chega a ser uma sacanagem com o judiciário. Mas, ok, se estamos discutindo, se faz perícia técnica, mas ficar discutindo uma questão de forma como competência é inadmissível. Então, uma questão muito importante que eu trago aqui, e elogiando já, como com criatividade se consegue fazer, é a Instrução Normativa número 8 de 2019,
como o próprio ano já disse, foi em janeiro desse ano feita essa IN do IBAMA, onde se criou a figura da delegação cautelar, ou seja, enquanto tem discussão judicial sobre a competência, o IBAMA pode fazer a delegação cautelar. Me parece que foi muito bem o IBAMA nesse sentido para dizer, eu não quero ficar 10 anos na justiça discutindo competência. Eu quero analisar tecnicamente um processo de licenciamento. Eu, ou o órgão ambiental estadual competente, ou o órgão municipal competente. Então, os órgãos, eu tenho Brasil afora nas palestras, sempre dito que os órgãos ambientais estaduais podem e devem copiar essa instrução normativa do IBAMA, que resolve muito problema. Sobre a lei geral, aquilo que já dito da importância, a necessidade da uniformização, uma coisa que é muito importante para o setor produtivo. Isso eu faço questão de dizer, senhor presidente. O setor produtivo formal não quer degradar o meio ambiente e não o faz porque não constrói irregularmente. Ele passa, sim, muitas vezes, anos para conseguir a licença ambiental. E a pior coisa que pode haver quando se lança um empreendimento é a imprevisibilidade. Muitas vezes as pessoas chegam e perguntam quanto tempo vai demorar para licenciar e quanto eu vou gastar. Eu olho para a pessoa que vai empreender e falo, quer falar sobre futebol? Talvez seja mais previsível do que essa questão do licenciamento ambiental. Não pode acontecer. Estamos num momento agora do país onde o capital estrangeiro anseia por entrar no país para diversos setores da infraestrutura, que são indutores de vários outros setores da economia, e você tem que ter um mínimo de previsibilidade. Tendo a lei, você consegue antecipar, analisar os riscos e ter um pouco mais dessa previsibilidade. E o que eu mais digo, essa diminuição desse limbo existente, como eu disse no começo, é difícil lidar com essa quantidade de normas infralegais. Nesse caso, um exemplo aqui, outra coisa muito importante, o setor produtivo nunca defendeu flexibilização de licenciamento ambiental. O que se quer é uma simplificação. E medidas, assim como eu falei da IN do IBAMA, a licença por adesão e compromisso. O que é a licença por adesão ou compromisso? Há uma atividade muito conhecida pelo órgão licenciador. Ele pode, ao invés de ter esse sistema cartorário que a gente tem de receber e ter que analisar tudo, ele fala, olha, para este tipo de atividade, você precisa apresentar este tipo de estudos técnicos e ter um profissional com ART. A RT no Brasil é muito maltratada, eu acho, inclusive, uma coisa que o CREA devia trabalhar mais. Se tem uma RT, tem presunção de legalidade, legitimidade, aquele documento. E aí essa pessoa assina e ela se compromete. Ou seja, ela adere àquela sistemática e se compromete a cumprir tudo aquilo que é obrigatório. Eu citei ali um exemplo, e tem ali uma ADI. Quase sempre que sai uma lei ambiental, enfim, acaba tendo uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público. Esse é o exemplo. O primeiro estado que fez a LAC no Brasil, através de uma lei estadual, foi Santa Catarina, ainda na época da Fátima, hoje o órgão ambiental chama IMA, e fez a licença por adesão e compromisso, e a primeira atividade que começou foi a avicultura. Quem conhece Santa Catarina sabe, é o maior exportador de aves, e emitia por ano 6.000 licenças para avicultura. 6.000 licenças. Faz a média por 200 dias úteis e vê quantas licenças por dia tinham que ser analisadas e expedidas. Numa atividade que há 40 anos ocorre, com compliance para exportação muito grande. Então, o órgão ambiental fez isso. Faça a sua adesão, faça seu compromisso e exporta. São 6.000 licenças a menos que você passa a ter a colaboração do técnico contratado pelo empreendedor. Não é autodeclaratório, como muitos falam, eu vou declarar. Não, não. Você tem que aderir e se comprometer. E essa sistemática, eu digo sempre, deputado, para quem não é da área, o principal imposto do Brasil é dessa forma. É o imposto de renda. Eu digo quanto eu ganhei, o que é tributável e quanto eu paguei. E tem a fiscalização, a malha fina. É a mesma coisa, você vai ter uma fiscalização por amostragem e, com o passar dos anos, os órgãos vão ficar cada vez também mais habituados a esse licenciamento por adesão e compromisso. E, nesse caso, só queria dizer, a ação declaratória de inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É um belo precedente que nos deixa com a certeza que este tipo de inovação veio para facilitar o licenciamento ambiental, não flexibilizar e não deixar que o meio ambiente tenha, enfim, o seu uso inadequado. Sobre a lei em si, 2 pontos, deputado, a gente queria deixar muito claro, e para o setor eles são extremamente importantes. O primeiro, definição de área de influência. A definição de área de influência ela é premissa para que o estudo seja correto, seja adequado. Então, lá no artigo 2º, muitas vezes os artigos de definição das leis são maltratados e depois acabam gerando muito problema.
A correta definição, para não se ter um estudo, hoje em dia, nos nossos estudos ambientais, especialmente aí a RIMA, 75%, 80% do custo é para fazer diagnóstico, porque se determina que estuda em áreas gigantescas. Com todo o respeito, a parte mais importante é a avaliação de impactos. Então, a correta definição é muito importante. A nossa sugestão é que, para a área de influência, a questão da operação não esteja no inciso 2º, a expressão operação. Porque, senão, a gente já sabe de precedentes, senhor presidente, como disse, estamos há 20 anos nisso daí, que as ações vão ficar discutindo se a área de influência foi delimitada corretamente. Com todo o respeito, isso é uma questão técnica, e para daqui a pouco uma questão portuária, você dizer que o trajeto do navio está na operação e deve ser estudado na área de influência, quando isso é norma internacional, não deve ficar nesse limbo, como o Rogério falou, da segurança jurídica. Então, a correta definição da área de influência é uma medida extremamente importante, e do jeito que está hoje, especialmente no artigo 2º, que fala da área de influência, o primeiro fala da área diretamente afetada, a expressão operação deveria ser, ao nosso ver, suprimida. E a segunda, senhor presidente, diz respeito justamente à definição dos intervenientes. Esse assunto, e vejo várias pessoas aqui na plateia que, nesses últimos anos, a gente vem conversando sobre o assunto, a participação dos intervenientes é muito importante. E aqui, falando especificamente, né, daqueles que estão listados, FUNAI, IFAM, ICMBio, Fundação Palmares e os órgãos gestores de unidade de conservação, e, com todo o respeito, a gente não entende por quê, que é um regramento para FUNAI, IFAM e Fundação Palmares, e outro regramento para Instituto Chico Mendes e os demais órgãos gestores de unidade de conservação, até porque, como bem dito, a Lei Complementar 140 diz no artigo 13 que é um ente federativo. Então, me parece que, quando um licenciamento realizado por um órgão estadual de meio ambiente acaba tendo a interferência com poder vinculante de um órgão ligado, por exemplo, à União, ofende, inclusive, o Pacto Federativo. E por que estou chamando a atenção, deputado? Porque, sinceramente, os parágrafos, o inciso 4º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, para entender, tem que fazer um esforço gigantesco. E, ao se entender, entende que ele transforma absolutamente inócuo o artigo 50 da lei. O que diz o artigo 50? Ele revoga o parágrafo 3º do artigo 36 da lei do SNUC, para que o ICMBio e os demais órgãos gestores atuem como os demais intervenientes. O parágrafo 3º vinculava isso, é uma autorização vinculativa, como é hoje. Isso foi debatido, foi discutido, se aceitou a revogação desse parágrafo 3º, e aí se criou esse parágrafo 1º e 2º no inciso 4º, que diz o seguinte: você só precisa da autorização do ICMBio se a sua ADA, sua área diretamente afetada, ou seja, onde seu empreendimento está dentro de uma unidade de conservação, e aí tem que ser as de uso sustentável, ou na sua zona de amortecimento. Aí o que diz o parágrafo 2º? Ele traz a área de influência de volta para dentro da discussão. E aí, deputado, volta a valer o parágrafo 3º do artigo 36 do SNUC. Então, com todo respeito, a expressão área de influência do parágrafo 2º tem que ser retirada da lei, sob pena de a gente manter o status que a gente enfrenta no dia a dia hoje. Por fim, coisas muito elogiáveis na lei, os prazos bem definidos, possibilidade de renovação das licenças, isso é importante, extremamente importante para os empreendimentos que são licenciados por fases. Hoje não tem tão claro na legislação, tem algumas leis estaduais, mas não tem na federal. Legalização de procedimentos existentes, como licença corretiva, licença por adesão e compromisso, a qual eu já elogiei, e a revogação da modalidade culposa prevista no parágrafo 1 do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Aqui é uma questão, deputado, tem uma sentença, na semana passada, de absolvição de 10 técnicos do IBAMA de uma ação de improbidade administrativa, uma belíssima sentença exarada pelo juiz da 2ª Vara Federal de Rio Grande, onde ele diz, e deixa muito claro, que esse documento, este mandamento constitucional da improbidade não pode ser usado pelos órgãos de fiscalização e controle como forma de amedrontar os técnicos. Tem aqui a nossa ex-presidente do IBAMA, que sabe, o órgão ambiental precisa ser forte no Brasil. Se só a lei vier, não vai melhorar. Nós precisamos de órgãos ambientais fortes, com técnicos fortalecidos e sem medo de, ao assinar um parecer técnico, assinar uma licença, ser vítima de ações criminais e de improbidade administrativa. Prefeito, a gente precisa de órgão ambiental forte, Campinas tem a Secretaria do Verde dessa forma, mas os mais de 5.000 municípios, os 27 estados e o IBAMA precisam ter esse fortalecimento, e essa sentença tem que ser louvada e exaltada. A ação de improbidade não é para amedrontar técnico de órgão ambiental. Então, que bom que houve essa proposta, todos foram favoráveis desde o início, modalidade culposa num crime de análise técnica. O que disse lá o juiz? Divergência técnica não é crime e nem improbidade, isso a gente fica muito feliz. Aqui eu apenas trouxe
Então, o artigo 2º, né, para suprimir a expressão operação, e estou terminando, e o artigo 30, que eu já disse, né, tirar realmente a questão ali da área de influência do parágrafo 2º. E sobre os artigos 8 e 8º, o 8 e o 12, senhor presidente, muito claro, está ótimo a questão de quando o licenciamento for no município, andar junto à licença urbanística e ambiental. Acho que gestor municipal defende isso com muita clareza, é melhor que ande desse jeito. E o artigo 12 traz uma coisa muito óbvia, eu peço mais 30 segundos. Coisa óbvia que é o seguinte: você não tem que apresentar todos os documentos para abrir o licenciamento ambiental. E no 12... E hoje já se diz, é óbvio que você tem que... eu não posso, numa zona que não permita, no meu plano diretor não permita a implantação, eu não vou poder implantar. É que hoje é exigido a apresentação dessas certidões na abertura do processo de licenciamento. Pensa no empreendimento linear, deputado, que passa por 30, 40, 50, 60 municípios. Linhas de transmissões e estradas. Você demora daí por uma burocracia para poder iniciar o teu processo de licenciamento. E órgão ambiental não tem que ficar analisando matrícula de imóvel, se os confrontantes estão corretos ou não. O órgão ambiental deve analisar questões ambientais. Então, ao nosso sentir, também vem muito bem o artigo 12, que diz, olha, e o parágrafo único fala, você não vai poder fazer nada que não tenha as necessárias autorizações. Mas você não precisa de tudo isso para iniciar. O que a gente precisa, deputado, é essa desburocratização, medidas inteligentes, inovadoras e fortalecimento dos órgãos ambientais e, acima de tudo, a previsibilidade. Que venha a lei e que venham as outras. Como está dito ali, aproveitando os deputados, tem que regulamentar a PP urbana. Na nossa visão, foi um crime revogar o parágrafo, ou melhor, vetar, foi a antiga presidente da República vetou o parágrafo 8º do artigo 4º do Código Florestal. Com todo respeito, me parece que um curso d'água no meio rural não pode ter o mesmo tratamento da área urbana, e se isso não for feito, temos aqui o projeto de lei do Senado, 368/2012, proposto pela senadora Ana Amélia, e não, por acaso, o relator hoje é o senador Eduardo Braga, da onde? Do Amazonas, porque Manaus, o afastamento não é 30 metros. O pessoal fala, lei de parcelamento do solo 15, ou o Código Florestal 30. Manaus são 500. 500 metros que você tem que respeitar. Então, essa questão realmente tem que ser tratada de uma forma diferente e mais. O tema foi afetado pelo STJ. Em breve a gente vai ter uma decisão. Hoje tem 3 recursos especiais, incidente de recursos repetitivos, para realmente ver se aplica a lei do parcelamento do solo ou se aplica o Código Florestal. Talvez seja um momento de realmente voltar ao que o Código Florestal disse antigamente e regulamentar dentro do Código Florestal a PP urbana. Pedindo desculpa por ter passado do tempo, senhor presidente, eu devolvo a palavra à presidência da mesa, agradecendo mais uma vez o honroso convite. Muito bem. Obrigado, senhor Marcos.